Olá, Olá, bem-vindos ao Sinais do Destino. Eu sou Hermínio Portela. sou Valmir Teixeira. Hoje nós vamos falar de um arcano menor, o As de Copas. O As de Copas, vocês veem que é o princípio do elemento água, né? Como o As de Paus é do elemento fogo, o As de Ouros é do elemento terra, e o As de Espadas é do elemento ar. Então nós vamos falar de todos eles, não se preocupe que vocês ficam pedindo para a gente falar de cada carta, nós vamos falar de todas, tá? Vamos falar então do elemento água, do elemento das emoções. Uhum. Mas antes, faz, se você não fez o nosso ritual, se não se inscreveu, se inscreve no canal, dê o seu like, toque o seu sininho, faça o seu comentário. A gente Sim, está adorando o comentário de é, vocês, não é? perfeito. Então, Valmir, Hum, o As de Copas ele tem um significado profundo de princípio da emoção. E ele tem uma coisa do útero, né, da taça que lembra um útero, né? sim. E que há a fecundação. E essa carta às vezes tem a ver com o princípio da geração da vida mesmo, o princípio Uhum. da fecundação, o princípio da vida, de uma gravidez, essa coisa toda. Mas nós não vamos falar disso. Nós vamos falar de um outro significado dela que é muito mais interessante para dar esse papo filosófico da gente. Se o dois de copas é o amor, que nós já falamos dele, Aham. procure aí no link. O as de copas, que é um só, é paixão. Hum. Vamos falar de paixão? Paixão, bom. Bom, Tem gente que fala que paixão vem de patos, doença, né? uhum. Pode ser que ela vire doença. Mas a paixão é um sentimento primordial, como o as de copas mostra, um elemento primordial que gera um sentimento seu de uma quase idolatria, de uma adoração por alguém ou por alguma coisa. Uhum. Você se vê inspirado, algo que te toca, como a própria deusa Afrodite te toca com aquela beleza e com aquele encantamento, seja essa beleza musical, seja ela pictórica, seja ela é, em literatura, seja ela no que for, numa xícara, numa taça como essa, um as de copas, né? Numa pessoa. Aham. Fala. É. E a questão da paixão, quando as pessoas sempre se apaixonam, né? Mas elas só se relacionam, apaixonam por uma outra pessoa. É, E aí o que acontece? As pessoas ficam perturbadas, né? Quando tem essa paixão, que acaba, pode se tornar doentia, aí vai né? pro patos, né? Aí por isso que relaciona ao patos quando vira doença, ou seja, a pessoa sofre por aquilo. Sofre assim, é, sofre no mal, né? Uhum, Acha aquilo mal. uhum. Mas a paixão, por quê? Porque a pessoa quando sofre pela paixão é porque ela não tem paixão. Não tem paixão pelo quê? Por ela Por mesma? ela mesma, ela não tem esse sentimento dela, né, próprio, como amor, como, sabe, as pessoas ela joga da mesma forma, quando é doentio, da mesma forma, ela terceiriza, então ela culpa o outro ser por ela Uhum. estar apaixonada, É. sendo que esse É. sentimento é só dela, porque normalmente o outro ser nem liga, Nem não tá está nem aí, sabendo, nem tá aí. nem, né? É. Então a questão é conviver consigo mesmo. Então a paixão é uma força necessária para as E que pessoas, força, né? uma força enorme. Se ela se entender com a paixão, né, pela vida, por tudo que faz, por dar uma, Sim, vou dar uma voltinha, então tem uma paixão assim, eu gosto de dar, sim. sabe? É esse tipo, conviver com a paixão Uhum. não é doença. Não, não é, não é, não é. Assim, eu estou apaixonado, mas a pessoa só liga isso quando estou apaixonado, é quando se liga numa outra pessoa. Não É. assim, eu estou apaixonado, assim, eu me sinto apaixonado. Deveria ser Eu me sinto o apaixonado mais e apropriado, o né? sentimento é só seu. Seu, Por isso que é totalmente. um, não é dois. O dois de copas é o amor, que a gente já falou. O um é só você. Você vê, tem gente que, por exemplo, eu tava conversando com um grande amigo, um afilhado meu, que ele é mestre em história. Hum, Eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não pedi permissão antes. E porque me ocorreu agora,
eu Uhum. não posso falar. Eu adoraria falar, mas eu não. Isso me ocorreu de improviso agora, eu não vou citar o nome dele, porque eu não pedi permissão. E ele disse assim: o que leva um homem a estudar, fazer faculdade de história? Né? O que, que a história faz? Aí tem gente que fala assim: ah, a história ela faz você ver o passado e não repetir no presente ou no futuro. Bobagem porque se repete, mesmo sabendo da história. Ah, não foi bem assim, né? As pessoas Não, fazem o que elas sim. querem. Por quê? E eu, como gosto muito de história, Valmir, eu só vou te dar uma resposta. Por que, que você gosta de história? Por paixão. Paixão é um encantamento. É, é, o encantamento, a palavra encantamento, que em latim é Carmen, e até da ópera de Bizet, que a protagonista é encantadora, né? Para o bem ou para o mal, né? Sim. Charme em francês, no brasileiro, não no português, borogodó, né? No espanhol, saleiro, né? Tem um tempero a mais, alguma coisa que te encanta, um encantamento, uma coisa que não tem a ver com o natural, parece uma coisa sobrenatural que vem de fora, Uhum. e aí você transborda, porque a taça transborda, é uma coisa que transborda, que te embriaga. E como toda embriaguez, a embriaguez pode passar e dar ressaca. Com certeza. É. Ou não, ou se você sabe se embriagar sem se exceder, né? O que eu quero dizer com isso? A embriaguez que dá ressaca é aquela paixão que você fala por alguém que não te quer. Uhum. Então você fica sonhando com aquilo, contando história para si mesmo daquela pessoa, daquela circunstância, e Sim. você cria na sua cabeça um monte de fantasia que não vai acontecer. É. Nunca acontece o que você. Não. Nunca, nunca. Às vezes acontece melhor, né? Mas quando é por uma coisa que nem você falou, por uma literatura, por um hobby, por uma pintura, por história, ou por assim, eu gosto de saber de personagens da realeza, eu tenho paixão de saber, né? Mesmo sem conotação política, sabe? Só para saber a história das rainhas, a história Sim, dos sim, reis, eu sim. tenho essa paixão, por exemplo, né? E ela não te embriaga, você Não, não te vai, faz mal, né? não Não te te faz faz mal. mal. Porque existe uma coisa também, essa paixão que faz mal, que tem a ver com relação a outra pessoa, ela está muito ligada a um aprendizado, sei lá, de domínio, querer, pertencer, sabe? É verdade. Eternidade. Né? Então, quando a pessoa se, Posse, né? quando essa pessoa é posse, quando a pessoa se apaixona por alguém, né? Fica apaixonado lá, ela já faz um plano, já começa a criar planos, né? Ah, sei que E quando a lá. gente é apaixonado, por exemplo, por histórias de realeza da história, a gente não faz plano nenhum. Mas é que, A gente vai pesquisando e vai mas gostando é que sabe o que só. é? Não tem posse nisso. É Não, no abstrato. Mas quando tem uma pessoa é, concreta. mas a fantasia, por exemplo, a história, Ah, vamos dar o exemplo dessa que você ah, falou da história. pode ser coleção de Não, canecas não, não, também, mas né? vamos na história, tá? A história já existiu. Você tem a paixão de saber os detalhes. Uhum, uhum, uhum. Ok? Ela já É existiu. isso mesmo. Então é uma coisa mais concreta. Você quer saber o que eles comiam, saber o que É. eles Agora, vestiam, num relacionamento, Hum. ou nem isso não é relacionamento, mas pseudo-relacionamento, existe uma coisa mais forte que é a fantasia. Numa paixão física. Assim, Fantasia. A sim, história não tem como você sim. fantasiar. O máximo que você querer é invejar ou ter querido viver, né? Ah, sim, daí você Aquela pensa época, ali na sua. isso. Mas assim, com coisas fixas, porque você já visualiza dentro da história do que é, você Aham. já visualiza como é que eles demonstravam como é que era, como é isso, como aquilo, É, você vê fotos e tal. é por aí. O ser, Você imagina. você imagina, você vê aquela imagem do ser, se apaixona, e dali você O quer ser, criar uma o história. ser tem uma beleza, seja homem ou mulher. Sim. Aí o ser te diz coisa bonita que Uhum. você quer ouvir, que Sim. você sonhou Já vai para a ouvir. caixinha da fantasia, né? Dali para você quebrar a cara ou não,
né? Ou Sim. Ou não, 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 mas não é ruim sempre, né? raramente é ou não, raramente é sim. É. Né? 90% Ah, é não, não. muito mais É até. não. 99% é não, Você sabe que né? hoje, por um acaso, eu já tinha decidido de falar do As de Copas, por um acaso, eu vi um negócio na net que foi que as pessoas que são filosóficas, são criativas, né? E a criação tem a ver com a paixão, né? Uhum. Tem a ver muito com a paixão. As pessoas criativas, as pessoas artísticas, as escritoras e tal, elas têm muita dificuldade de se apaixonar. Porque elas têm dificuldade, por exemplo, com conversa corriqueira. Conversa fiada, né? Uhum. Elas têm muita elaboração na cabeça Sim. muita ideia filosófica, muita ideia sobre a vida, muita ideia sobre a arte, muita ideia sobre a expansão desse mundo, dessa vida, ou do ser, filosoficamente mesmo, ou do ser, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, de onde. Sim. Né? Aham. E, de repente, aquela conversa fiada, você consertou lá o chuveiro? Ah, porque eu estava pensando em comprar aquela bucha. Aí a pessoa começa a se entediar com aquilo, Uhum. né? Acontece isso. É. E aí a pessoa sai fora. Esse tipo de pessoa que sai fora de conversa fiada, tá vendo hoje, dificilmente ela se apaixona por alguém. É. Dificilmente. Não, nunca se apaixona por alguém. Dificilmente ela se apaixona por alguém. Por quê? Ela só vai se apaixonar por alguém que tem esse horizonte semelhante a ela e que tem um pote físico que a atraia fisicamente. Entende? E que tem uma correspondência com ela. Difícil, né? Difícil como tudo que é relacionamento nessa vida Total, recíproco. total. É porque. Agora, a pessoa que é da conversa fiada, Valmir, ela se apaixona pelo primeiro carneiro que passa na frente. E cria um sonho sem nem ter dado confiança para ela. É. Né? Daí ela vai na macumbeira querer amarrar aquela coisa toda, né? Pra que É. isso, gente? Quando você. Mas sabe o que é também? Quando você se apaixona pela vida, por tudo, como os artistas e tudo, né? Eles veem tudo como uma arte, como um poder de criar Você alguma tá falando de coisa, né? artista, não de celebridade, né? Não, Artista mesmo. artista nato, né? Então ele dificilmente vai se concentrar numa coisa só. Por isso a dificuldade, né? Que não é impossível, E né? às vezes o artista, você vê assim, grandes artistas se apaixonaram diversas vezes e criaram problemas com várias mulheres ou vários homens, justamente porque Não ele é combinava. tão extenso que cabe a várias É pessoas, verdade. que uma só não comporta tudo o que está dentro dele. Não, e outra coisa, e a questão da prisão, né? Quando a pessoa preza a liberdade, e não é liberdade de não ter ninguém, não é nada disso, é pega a própria liberdade de ser livre para ser o que é. E não é também liberdade para ter todo mundo que você quer. Não, mas Liberdade daqui. quando ela preza essa Polêmico liberdade isso, dela, né? não, pois é, quando ela preza a Mas é liberdade dela, verdade, é um fato, né? de se expressar, de fazer sua arte, de fazer o que quiser, né? E, lógico, isso aí tá incluso, nós estamos falando assim, de pessoas decentes, né? Equilibradas. É. Senão fica infinito, a conversa não chega a ponto nenhum. Mas quando ela preza a sua liberdade, a questão de se apaixonar Hum. é um ponto de visualização, de julgamento, porque você se apaixonar, você posso ficar preso àquilo. Mas aí, Valmir, ficar preso. Estou falando com relação a pessoas, né? Tá, mas se você ama, você não está preso. Hum, Se você ama, você está lá porque você sim, quer. sim, mas a questão, nós estamos falando do pré. Ah, da paixão. Talvez o talvez pré-amor, Porque né? porque a paixão nem sempre vira amor. Nem sempre vira amor. É aquele momento, E aquela às vezes o flechada que você amor, toma. não nasce da paixão, são coisas Não, distintas, São não, coisas nasce do acaso, distintas, né? é. Então a paixão, aliás, melhor sendo, né? Do começo da conversa, as pessoas têm que ter paixão pela vida, ou por si mesmo. E olha que tem muita gente que não tem, hein? Pois é. Muita gente que Muita não gente, tem. a gente Que está acha. vendo aí, né? Como é que tá. É.
Então, é isso, é paixão pela vida. Quando você tem paixão pela vida, você pode se apaixonar por alguém. Mas aí, Valmir, as pessoas estão muito questionando a morte e a finitude das coisas, né? E delas não gostam da vida. Para que eu vou gostar da vida se eu vou morrer ou qualquer coisa assim, né? A morte vem, ela faz parte. Então viva, É, viva, se apaixone pela vida. mas olha, como você disse há uns momentos atrás, a questão do controle, né? Uhum, A vida, ela tem a pessoa tem uma perspectiva de vida uhum. de controle de alguma coisa, ela está no comando, Ah, teoricamente. A mas morte aí não, ela sabe que ela não tem esse controle. e nem a Então, paixão você ter e ela, controle também. ela não entende, por isso que ela tem esses conflitos, né? Por isso que ela tem esse tipo de conflito de morte, né? É. Ah, vai findar, e aí para que eu estou fazendo tudo isso na vida, né? Ela quer essa justificativa. Mas se você simplesmente viver e ter essa paixão pela vida, por si, você não pensa nessas coisas, você vai fazendo, vai vivendo. A gente não tem controle sobre as paixões, Não tem, não tanto tem. quanto a gente não tem controle com a morte. E se você vê a carta que mostra o As de Copas como fonte da vida, a fonte da vida também é a fonte da morte. São as duas coisas que você não tem controle. Você não tem controle sobre a vida e não tem controle sobre a morte. Uhum, Você só tem controle sobre o seu viver, sobre sim, como você conduz sua vida. E essa vida pode ser apaixonante. Pode ser pode ser, apaixonante. com Pode ser certeza, e é. apaixonante. E é, né? E deveria, sabe por quê? Porque como a gente não está no controle de nada, de porra nenhuma, a gente não está no controle. Às vezes a gente pensa que está no controle, Uhum. mas a gente não está. Né? A gente pode estar no controle algumas vezes durante um curto tempo, né? Mas aquilo sai das tuas mãos. Não, por causa, lógico, pô, você às vezes está no controle, está tudo bem, sabe? Mas Vê alguma é tão coisa aí. acariado aquela questão perturbadora Ah, de criação, de sociedade, de sim, tal, que uma vírgula que tenha já já descamba, já acaba tira com todas as tuas tudo. pernas, E aí você não sabe? é Você acorda no dia nada. seguinte mal, com Você não é nada. pensamento. Não, você acha que você não é nada. Você é alguma coisa Sim, dentro dessa vida, né? mas você faz um comparativo, eu acho, né? Ah, é. Não, mas sabe por quê? A gente compara com o grandioso demais. Nós somos Aham, muito orgulhosos, sabe? sim. Então, você dentro da sua pequenez, da sua insignificância, você é alguma coisa, né? Então, não se compare ao Altíssimo, né? Verdade. Você vê que eles chamam o sofrimento de Cristo como paixão de Cristo, né? Uhum. Porque por que paixão? Porque ele se entregou àquilo porque quis, porque ele tinha uma paixão naquilo, mesmo que causasse sofrimento a Sim. ele, né? Aham, é. Né? Então, mas a paixão é maravilhosa, porque é o que te faz mover, né? Paixão pelo tarô, paixão pela literatura, paixão pela história, paixão pelo seu trabalho, paixão pelo que você faz, paixão pelos seus, sabe, pelas pessoas que você Não, ama, e outra. paixão é sempre pelo que você faz. Isso, e você tendo paixão pelas coisas que você faz, faz com paixão, você não se frustra. Assim, se não depender do outro Sim, para satisfazer os seus desejos, é. a paixão não tem problema Não nenhum. tem problema, não faz mal nenhum. É isso, gente. Vivam suas paixões sem depender de ninguém, tá certo? Olha, meu curso está disponível agora do dia 3 ao dia 10 de agosto de 2020, tá? Faz lá a tua inscrição. Você vai gostar do tarô. E olha, viva as paixões de forma saudável, ou Hum. seja, viva a beleza da vida, que já é uma grande paixão. Até lá, gente. Até, gente.